Essa semana eu fui lembrado de uma ministração, uma mensagem que eu trouxe, não sei há quanto tempo atrás, acho que faz uns 2 ou 3 anos atrás, mas não foi dentro da igreja. Foi numa circunstância bastante triste, onde eu fui desafiado a trazer uma palavra num enterro de uma criança. E era um bebê, na verdade, recém-nascido, que não suportou, eu não lembro nem mais em que circunstância que era, mas só lembro que era para fazer esse sepultamento, esse enterro de um bebê, e veio a mim essa incumbência, e como geralmente a gente faz, né, orei, busquei a face de Deus, falei, poxa, o que falar num momento tão difícil, um momento tão... onde os pais, né, vêm do hospital, querem, né, vir com a criança, mas tudo dá errado e acaba acontecendo essa situação. E o que pregar, o que anunciar, que palavra usar numa circunstância tão difícil? Eu orei, busquei a Deus e me veio o Salmo 23 e me veio também o exemplo de Davi, que também tinha perdido um filho. E essa semana, não sei por que cargas d'água, me veio de novo essa palavra muito forte. E eu entendi que essa palavra eu deveria ministrar nesse domingo. É uma palavra desafiadora, mas eu creio que ela vem bem de encontro àquilo que a gente passa durante um ano, né? Como a gente está iniciando esse novo ano, eu ministrei também no culto de virada, falei um pouquinho sobre Jó e sobre os desafios e tudo mais da vida de Jó, e eu gostaria de meio que dar uma certa continuidade naquilo que já havia ministrado. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, e creio que uma das partes da Bíblia Sagrada, várias partes são muito conhecidas, mas eu acho que o Salmo 23 é aquele que tanto crentes como descrentes, como, né, todo mundo conhece. E o versículo que chama a atenção é o 4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi foi experimentado em várias situações, Davi ele foi desafiado em várias situações, e quando ele fala de que se ele andasse no vale da sombra da morte, que ele não precisasse temer, eu creio que é algo muito peculiar de Davi, porque ele passou por muitas circunstâncias difíceis. Eu creio que a circunstância, não vou dizer a mais difícil, porque Davi passou por várias experiências bastante exigentes, que exigiu muito dele, muita fé da parte dele, mas uma que realmente me saltou, e justamente naquela circunstância que eu acabei de falar para vocês, que realmente me saltou aos olhos, é na morte do filho dele. Eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, a gente vai ter justamente o relato dessa situação que Davi passa. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 e até 19. As circunstâncias são aquelas que, na verdade, Davi havia cometido o adultério, né, com Batseba. Na sequência, ele tentou de diversas formas fazer com que o marido deitasse com a esposa, não deu certo, ele acabou mandando ele para a guerra, praticamente assassinando o marido de Batseba. E nessas circunstâncias vem o profeta falar com Davi, Natã veio falar com Davi, né, expondo o pecado dele, e ele naquele momento ele reconhece o pecado, ele se humilha, se quebranta, reconhece, confessa, pede perdão, e ok, Deus perdoou,
E logo na sequência desse relato vem essa situação, aquele filho que foi gerado desse adultério, é justamente dele que se fala nesse texto, certo? Que Batseba é a mãe, e ela então engravidou naquela relação, e assim que ela teve o filho, acontece essa situação. Então, 2 Samuel capítulo 12, versículo 15, diz assim: então Natã foi para a sua casa, que é justamente quando Natã tinha falado que Davi havia pecado, ele reconhece o seu pecado. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Davi, ele tinha enfrentado gigantes já nessa altura. Davi já tinha enfrentado exércitos inimigos. Davi já tinha vencido, né, todas nessas circunstâncias. Já tinha vencido o gigante, já tinha vencido as batalhas nas quais ele foi bem sucedido. Ele já tinha sido bem sucedido também em esperar que Saul falecesse, porque Saul era o principal rei, ele era rei, enquanto Davi ainda aguardava poder assumir o trono. Então Davi foi um cara que já estava experimentado em vários tipos de lutas e dificuldades. Ele foi um homem que não foi desafiado apenas numa área, mas em várias áreas. Ele já tinha derrotado vários inimigos, mas infelizmente ele caiu em um inimigo que era a própria carne dele. Esse ele teve dificuldade de vencer. E por cargas d'água, justamente o filho que foi gerado na fraqueza dele, na queda dele, foi o filho que também adoeceu e fatalmente morreu. No meio de tantas lutas e batalhas, a gente vê, Davi era um homem que era experimentado em vales. E quando ele diz lá no Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Eu fico pensando a que vale ele está se referindo. Se foi o vale de enfrentar os inimigos, se foi o vale de enfrentar Golias, se foi o vale de esperar Saul partir para ele poder assumir o trono, ou se foi o vale que ele atravessou esperando uma reação da criança, porque o texto diz que 7 dias durou essa dificuldade, essa luta em que a criança adoeceu e ela estava entre a vida e a morte. Tanto é que Davi permaneceu em jejum, em oração e clamores a Deus. Vales. Os vales fazem parte da nossa vida. Existem vários tipos de vales. Existem vários tipos de lutas que a gente encara. Neste momento aqui era um problema que Davi, e futuramente Davi, ele ia encontrar outros vales. Que vales eram esses que ele ainda estava por enfrentar? A própria revolta da família contra ele. Os próprios filhos se levantaram contra ele. A história ainda está por vir. Mas neste vale, o que assola ele é o medo da morte. O medo da morte do filho dele, que ele gerou. E os vales podem ser N vales, né? Na saúde,
na área emocional, lidar com situações emocionais, lidar com situações difíceis na família, brigas, lidar com perdão, lidar com frustrações, lidar com tantas coisas. Isso tudo são vales que a gente atravessa. Agora, quanto tempo dura um vale? Quanto tempo dura um vale? Este vale específico aqui, essa luta, essa dificuldade que Davi estava enfrentando, levou 7 dias, até alcançar uma resposta. Porque até então havia uma dúvida, o que vai acontecer com a criança? Esses 7 dias foram angustiantes para Davi, porque ele aguardava e clamava e suplicava por algo, por um sinal de Deus, que revertesse a situação dessa criança, que tirasse essa situação dessa criança para que houvesse vida de novo. Então essa angústia para ele, eu creio que foi um vale de sombra de morte. Parece que aquele ânimo se vai, ele não comeu, ele se entristeceu, ele ficou clamando a Deus. Agora, que outros vales nós encontramos na Bíblia? Existem outros vales. O próprio Davi, eu falei para vocês alguns dos vales que ele atravessou, algumas dificuldades, algumas lutas que ele passou. Agora, a gente olhando, a gente pode ver outras pessoas passando por dificuldades. Se a gente for verificar, Abraão passou por dificuldades ou lutas, ou períodos de espera, né? O que é um vale? Um vale, a gente pode, de repente, outra palavra que acontece muito no Antigo Testamento, é a palavra deserto, né? Deserto. O que seria um deserto? Deserto é a ausência de orientação, a ausência de alegria, a ausência, é ausência. Ausência de vida, ausência de direção, orientação, ou até às vezes um deserto é a ausência da palavra de Deus. Você clama, você busca, você pede uma oração, direção, você pede uma orientação a Deus e há somente um silêncio. Muitas vezes o deserto ou o vale é propriamente um silêncio de Deus. Enquanto que ele aguardava, Davi esperava, havia um silêncio da parte de Deus. A criança não melhorava nem piorava. Até que 7 dias depois, então, veio a óbito. Abraão, ele esperou 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Deus deu uma promessa para ele e deixou ele esperando. E aí ele achava, não, então eu não tenho filhos, mas um escravo, filho de escrava, deve ser o herdeiro, então vou herdar tudo para ele, vou adotar ele como meu filho. Ou então Sara disse, então tenha um filho com a minha concubina, egípcia. E aí mas não era claro, a profecia ela era vaga. E aí veio Ismael, e Deus deixou a coisa acontecer, foi esperando. E havia um silêncio, e até que então Deus, ele com 99 anos, aí Deus diz, olha, vai ser filho teu com Sara. Daqui a 1 ano vai nascer. Quanto tempo levou? 25 anos. Até que Deus diz, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Aí ele já achou que era exagero, né? Como é que pode? Eu já não posso ter mais filhos, minha esposa não pode ter mais filhos. E eles tiveram um filho. Então, o vale para Abraão foi um vale de 25 anos, de espera e expectativa. O que você está esperando? O que você está na expectativa? Qual é a tua expectativa? O que te faz se voltar a Deus? Porque muitas vezes Deus usa os vales, as ausências, os desertos, para que nós busquemos a Deus. Porque no vale, ou na ausência, ou no deserto, a gente tem 2 opções. Ou nós buscamos em Deus uma direção, uma resposta, a gente aguarda em Deus, ou nós tomamos as rédeas na nossa mão dizendo, eu vou fazer alguma coisa.
estou cansado de esperar. Claro que a gente não vai ficar somente parado achando que tudo vai cair do céu, a gente tem que fazer a nossa parte, mas muitas vezes, quando a gente age de uma forma errada. Eu vou resolver o meu problema. E a gente faz do nosso jeito. E acaba piorando a situação. Outros vales, eu olho para o Novo Testamento e eu vejo no Novo Testamento várias pessoas passando por vales incríveis. Um desses exemplos a gente vai encontrar em João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1. Veja só o vale desse rapaz. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Esse homem, esse moço, esse rapaz, um jovem já, ele era cego. Mas ele não era cego há uma semana, não era 7 dias. Era cego de nascença. Havia uma lacuna na vida dele, não preenchida, que era a cegueira dele. Mas ele nasceu cego. Mas havia algo dentro dele de inconformidade. Havia algo dentro dele que era o vale que ele estava passando, era a situação que ele estava passando, e Jesus passou por este moço. Aqui diz que Jesus viu, né? Versículo 12, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Significa que era uma maldição. Todos na sociedade olhavam para ele com preconceito, dizendo, esse aí nasceu cego. Provavelmente, se ele nasceu cego é porque alguém outro pecou, né? Porque é difícil o rapaz, né, pecar no ventre da mãe. Então, deve ter sido quem pecou, este que nasceu cego ou os pais, né? Porque provavelmente deve ser os pais, para ele nascer cego. Ou, por exemplo, a gente olhar para a situação de Davi e dizer, esse menino morreu porque foi castigo do pecado de Davi. A Bíblia não diz que, diz sim que o Senhor, né, que Deus permitiu essa enfermidade. Agora, as lutas, as dificuldades são diferentes para as pessoas. E o tempo de luta para uma pessoa é diferente do que para outra. Esse rapaz, ele tinha nascido cego. E Jesus passa pela vida dele e algo extraordinário acontece. E há um milagre descrito na Bíblia por causa da ausência do vale que este menino estava passando. Uma outra circunstância a gente pode ver em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 descreve a situação de uma mulher. Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim, ensinava no sábado, Jesus no caso, né? Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Uma mulher, Jesus pregando, ensinando, e na sinagoga ali estava uma mulher, que andava encurvada, totalmente torta. Há quanto tempo? 12 anos. Um bom vale, né? Um bom vale, 12 anos. Oi? 18, desculpa. Eu que li errado aqui então, 18. Obrigado. Tem gente prestando atenção, hein? Aí, ó. Não era teste não, eu que errei mesmo, tá? Nessa hora eu sempre dá aquela deixa, né? Viu? Só queria ver se vocês estavam prestando atenção. Não, eu errei mesmo. Tem que ser sincero. 18 anos ela estava encurvada. A idade de alguns aí, né? Ou nem 18 anos, né?
Mas pensa num vale, ela estava carregando enfermidade, estava com dores há anos. Até que Jesus passa por aquela situação, Jesus vê essa situação e ele é tocado. Diz ali, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Novamente, quem viu essa situação? Jesus. E aí Jesus chama essa mulher. Interessante, tanto no homem, que a gente acabou de verificar lá, o rapaz, quando nessa mulher, é Jesus que vê. Ele olha, ele viu a cegueira, ele viu a enfermidade, a dor, o sofrimento. Naquele homem, ele viu o quanto ele era desprezado pela sociedade, porque seus discípulos pensavam, né? Quem é pecador, é castigo de Deus, é porque a sociedade ela pensava dessa forma. Os discípulos apenas verbalizavam aquilo que a sociedade toda, a forma que a sociedade olhava para aquela pessoa. Preconceito, rejeição. Há quanto tempo nós estamos carregando algo que seja talvez rejeição? É preconceito. Sofremos muitas vezes calados. Porque não temos coragem de olhar nem pedir ajuda para alguém. Essa mulher, ela sofria talvez silenciosa. Versículo 13, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Que bênção. Deus, nosso Deus, é aquele que nos sonda, nos conhece, sabe as nossas dores. Mesmo que a gente não as verbalize, diz a palavra de Deus que sonda até o nosso entendimento, nosso pensamento. Uma outra situação bastante difícil, a gente pode encontrar em Lucas, capítulo 8, voltando um pouquinho, Lucas capítulo 8, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegou por detrás dele, tocou a orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Está aqui o 12, né? Tinha um 12 no meio da história, mas não era... Era outra mulher. Essa mulher com fluxo de sangue há 12 anos, agora sim, 12 anos. Eu vou frisar, 12 anos. Há 12 anos sofria de fluxo de sangue. Ela buscou orientação, ela buscou ajuda, ela buscou os melhores médicos e, na verdade, ela empobreceu, ela gastou tudo o que tinha buscando ajuda profissional. Ajuda de pessoas que eram profissionais, mas que não conseguiram resolver o problema dela. Quando você busca a ajuda de um profissional, você acredita que o teu problema seja sanado. Senão você mesmo, né, resolve a situação, ou não resolve. E quantas vezes ela depositou fé em pessoas que realmente ela acreditava tinha um preparo para resolver o problema dela e não era resolvido. Um vale. Esse vale durou 12 anos. 12 anos de luta e de batalha, com uma enfermidade que enfraquecia ela. E agora vamos olhar para o lado social. Porque essas pessoas que tinham fluxo de sangue, principalmente a mulher que tinha fluxo de sangue, ela era pecadora, ou imunda, ela era considerada imunda.
Então ela era excluída do relacionamento social, da sociedade. Ela vivia à margem, ela vivia distante das pessoas, por causa da impureza dela. Ela não podia se relacionar com as pessoas, por causa do fluxo de sangue dela. Novamente, rejeição, desamparo, desproteção. Um vale difícil de ser carregado. E ela estava o carregando há 12 anos. Há quanto tempo você está orando ou pedindo alguma coisa a Deus que não está sendo atendido? Parece que Deus não ouve a tua oração, parece que a oração bate no teto e ela volta, parece que Deus não está nem aí com o teu sofrimento, parece que tantas coisas parecem e passam pela nossa cabeça. Porque no vale o que não falta é dúvida e coisa passando pela cabeça. Não sei se é contigo ou só comigo, mas é nessa hora que a gente é provado. É tanta coisa que passa pela nossa cabeça que a gente nem imagina. Provações, tentações. Tenta isso. Você não fez aquele outro? Você deveria ter feito. Por isso que você está nessa situação. Mas se você tivesse feito, eu garanto, os profissionais, né? E na internet está cheio de profissional, né? Se você quiser qualquer conselho, qualquer palpite, coloca lá, que com certeza vai sempre ter uma pessoa bem voluntariosa para te ajudar. Mas nem sempre vai ser o certo, né? Mas sempre vai ter palpite. E nós corremos, desorientados, de um lado para o outro. Eu acho interessante Davi, naquele momento de dificuldade, onde o filho dele estava entre a vida e a morte, ele se calou. Ele não buscou orientação, mas ele se prostrou diante de Deus e ele buscava a Deus, buscava a direção de Deus. Vales. A gente viu aqui algumas histórias de algumas pessoas que alcançaram. Jesus viu o sofrimento do homem que era cego e restaurou a sua visão. Jesus viu a mulher que estava encurvada e ele chamou essa mulher, tirou ela da multidão e foi curada. Essa mulher, do meio da multidão, ela se atirou em Jesus e somente tocasse a orla da veste, a fé dela era tão grande que somente tocando a orla da veste ela sabia que alguma coisa ia acontecer na vida dela. E aconteceu. E eu pergunto para vocês, glória a Deus, então na Bíblia todos aqueles que buscaram direção, todos aqueles que buscaram alento, todos aqueles que clamaram a Deus, todos eles receberam a resposta e a bênção. Certo? Não sei. Se a gente for verificar, a gente consegue ver em alguns momentos que a resposta ela demora um pouco. A gente viu 12 anos, a gente viu 18 anos, a gente viu 7 dias. Só que a resposta que Davi recebeu não era aquela que ele queria ouvir, certo? Voltemos ali a 2 Samuel, capítulo 12. E agora a gente vai continuar o texto, versículo 19 em diante. 2 Samuel, capítulo 12. A gente viu que ele se afastou, se excluiu, para buscar a Deus em silêncio. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seu servo falava baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. E aí, versículo 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te lavaste e comeste pão.
E disse ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi, ele falou: olha, gente, vocês não estão entendendo, né? Porque ele falou: poxa, morreu agora que era o momento de fazer luto, agora que era o momento de se despedir, ele falou: não, agora eu vou me levantar, eu vou erguer a cabeça. Porque Deus poderia mudar a história. Deus poderia mudar a história. Mas ele levou a criança. Ele buscou uma resposta. Ele clamou por uma intervenção de Deus. E Deus trouxe a resposta. Deus deu a resposta. Mas teve a resposta. Não era aquela que ele aguardava. Mas ele aceitou aquilo que Deus tinha feito. E quando ele ouviu a resposta, 7 dias depois que começou esse processo todo, ele se levantou, foi para o templo, adorou a Deus, difícil, né? Glorificou a Deus pela resposta que ele tinha tido, voltou e comeu, se banhou, a vida continua. A vida continua. E aí ele diz: a criança não vai mais voltar. Eu um dia vou para lá. Eu vou me encontrar. Ela voltar, ela não vai. Porque se era para acontecer, já teria acontecido. Ele aceita o não de Deus. Muitas vezes esse é o nosso problema. Quando nós buscamos a Deus, nós queremos a aprovação dele para aquilo que a gente quer fazer. A gente não está muito disposto a ouvir um não. E é difícil a gente lidar com não. E sabe por que a gente está vivendo uma geração de crianças mimadas? Uma geração de jovens que não conseguem ouvir não? É porque parece que o não a gente não quer ouvir não. A gente não está preparado para ouvir não. Tudo tem que ser sim. Mas para Deus muitas vezes Ele diz não para nós. E aí, como é que eu vou digerir isso? Davi, ele não entrou em crise dizendo: nossa, é culpa, agora eu fiquei com muita culpa porque eu pequei. E agora, por causa do meu pecado, Deus matou meu filho. E agora eu estou nessa situação, e entrou em depressão. E disse: agora o mundo acabou para mim. Não. Ele ouviu a resposta de Deus. Aceitou a resposta. Mas ele não continuou se culpando. Ei, prestem atenção. Ele não continuou se culpando. Porque ele alcançou a graça de Deus e o perdão de Deus. E Deus falando uma vez só, uma palavra de Deus basta. Uma palavra de Deus basta. Ele diz, né, vai em paz, você é curado. Jesus não ficava falando 10 vezes, levanta, você está curado. Levanta, vai que você já está curada, tá? Pode levantar, mas vai mesmo. Quantas vezes você quer, às vezes a gente é muito mimado, a gente quer, Deus não é, Deus dá uma palavra de pronto, deu, basta. Seja vosso sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Deus te perdoou, então levanta a cabeça e anda. Muitas vezes a gente fica numa... É assim, ó. Davi era um homem de guerra, um homem de habilidade, ele sabia. Uma palavra de Deus sendo proclamada não muda. Eu clamei antes. Deus disse não, eu não vou bajular com Deus, eu não vou insistir em Deus, eu sei que a palavra dele é a última.
E muitas vezes a gente fica bajulando com Deus, Ele diz, não, Deus, mas eu queria tanto, mas não. Ou sim, levanta e anda, seja curado, faça isso, faça aquele outro, não faça. Lidar com o não de Deus é difícil. Mas não fique de luto por algo que não vai mudar coisa nenhuma. Davi sabia, isso não vai mudar nada. Se eu agora me entristecer, se eu agora me desesperar, se eu agora depois, isso não vai mudar nada. A história está escrita, o ponto final foi dado. Agora, começa uma nova fase, começa uma nova etapa, começa um novo, olha para frente. Deus deu um ponto final naquela situação. Você clamou, você buscou e eu respondi. Agora bola para frente. Pare de se lamentar pelo passado. Pare de se lamentar. Pare de se justificar com o passado. Mas é que... Não, para. Eu no culto de virada eu falei, existem ciclos. Existem ciclos, por isso que existe ano novo, existe um novo ano e vai ter mais um novo ano e sempre são ciclos. O dia tem o seu ciclo, a semana tem o seu ciclo, o mês tem o seu ciclo e a crise tem o seu ciclo. Não insista em permanecer nessa fase ruim, se Deus já deu um ponto final nela. Não insista em ficar nela. Porque muitas vezes a pessoa se coloca como coitadinha e ela usa isso como para todo mundo ficar com dozinha dela. Porque a vida não foi fácil para mim, a vida não sorriu para mim. Aí ficam se lamentando e parece que a pessoa não sai dessa fase, ela não passa disso. Ei, acabou, põe um ponto final, Deus já deu resposta, então levanta, olha para frente, para de ficar se lamentando pelo passado, porque a lamentação pelo passado não muda o teu futuro. Uma atitude sua pode mudar o seu futuro, mas o teu passado não pode. Aprenda com ele. Não haja mais assim. Dê um ponto final. Agora levanta como o seu pão, se fortaleça, busque a palavra. O pão, muitas vezes, na Bíblia mesmo, ela é comparada à palavra. Aqui você tem direção, aqui você tem alvos a serem alcançados. A tua vida não terminou ainda. Deus não colocou ponto final na tua vida ainda. Então levanta a cabeça. Se a enfermidade está difícil, busque a palavra de Deus, busque o consolo de Deus, se levante. Deus ainda não deu um ponto final. Aceite apenas o ponto final quando Deus o der. A gente vê algumas batalhas que não tiveram ponto final aqui. Davi disse, olha, eu vou para junto dele, mas ele não vai vir mais para junto de mim. Davi tinha uma esperança eterna. Ele sabia que um dia sim, ele reencontraria o filho dele, mas não seria aqui na terra. E esse é o tópico que eu gostaria de chegar. Lute até o último dia. Vença até o último dia. Mas não espere que todas as respostas você receba aqui na terra, porque não vai acontecer. Como é que eu afirmo isso de uma forma tão categórica? Veja lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, ele é um capítulo que fala-se ali, dos heróis da fé. E este capítulo ele reserva alguns versículos intrigantes. Ele diz assim, Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, ele diz, todos estes, ele vai falando aqui de alguns personagens, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Isso é a celestial, porque também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amado, uma coisa eu quero que vocês saibam, e tenham isso em consciência, que a promessa de que todas as lágrimas serão enxugadas, esse texto nós encontramos no Apocalipse. Que a nossa morada celestial, ali sim, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Todas as lutas terão fim e todos receberemos de acordo com as nossas obras aqui na terra. Então, existem vales, existem questões ou perguntas que não vão ser respondidas aqui na terra. E sim lá no céu. Então há necessidade que você se mantenha fiel até o fim, para que você alcance o consolo eterno. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né, que a pregação antigamente só se falava do consolo eterno. E a igreja às vezes perdeu um pouquinho da noção já do consolo de antemão aqui na terra. Parece que tudo que era para a gente alcançar, só alcançaria só no céu mesmo. Algumas bênçãos Deus já nos reserva aqui para a terra. Jesus tocou, transformou a vida de várias pessoas e várias pessoas alcançaram em partes a solução dos problemas aqui na terra. Mas existem vales que a pessoa vai carregar até partir para a glória. Paulo foi alguém que teve uma experiência muito interessante com Deus. Ele teve uma experiência de ver o terceiro céu, ele teve uma experiência extraordinária na vida dele. 2 Coríntios capítulo 12 vai descrever essa experiência de Paulo com Deus. E no final daquela situação, Paulo recebeu um espinho na carne. Ele chama de espinho na carne. Segunda Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, tirasse de mim, né, esse espinho na carne. Alguns dizem que era enfermidade, outros dizem que era a dificuldade de visão, outra o próprio apostolado, que a perseguição que ele sofria. Enfim, ele diz que é um mensageiro de Satanás, né? Enfim, não vamos cair nessa questão, mas a questão é que ele tinha um vale, ele tinha uma dificuldade, ele estava num deserto, uma angústia, algo que angustiava ele. E ele pediu por 3 vezes que Deus tirasse essa dificuldade da vida dele. Pediu por 3 vezes. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, por 3 vezes, clamou para que Deus tirasse a enfermidade dele, ou, enfim, o espinho na carne, seja lá o que for. E Deus disse: não. E Paulo, então, ao invés de reclamar, chutar o balde, dizer: Deus também, você não cuida de mim, se desviou, né? Dizer esse negócio, se frustrou com Deus, né? Pô, Deus, você também, você atende a todo mundo, a mim você esqueceu, ficou de beiço. Não. Ele diz: ok, eu aceito a sua resposta, eu aceito a tua limitação, e sei que eu vou ter que
conviver com ele até que desse momento seja tirado da terra. E ele sabia de um consolo eterno. Mas o sofrimento tem um ciclo, e esse sofrimento vai ter um fim. Porque todo ciclo tem um fim. Creia nisso. O sofrimento tem um fim. Em algum momento vai ter fim. Não é eterno. O consolo é eterno para aqueles que buscam a Deus. Só que para aqueles que não seguem a Deus, não servem a Deus, não creem em Deus, aí sim o sofrimento é eterno. Tem isso também, né? Mas quem define isso é você hoje, a decisão que você toma. Creia em Deus, busca a face dele. Eu gostaria de concluir com um texto de Paulo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5. Veja o que o próprio apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante. Ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Porque estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vistas. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Paulo diz, aqui na terra a gente está morando num acampamento, numa barraca. Aí os exploradores, né, já podem ter uma noção, aqueles que estão acampando aí, né? Uma barraca, você monta aqui, desmonta, monta ali, desmonta, você vai montando em qualquer lugar, mas ela é frágil, ela é transitória, ela é momentânea. A gente não mora numa barraca, a gente apenas passa algumas noites na barraca, né? Mas ela é frágil, ela não resiste muito. E Paulo diz, a nossa vida aqui na terra é como uma barraca, a gente habita esse corpo, esse nosso corpo, ele é frágil, ele é transitório, ele é derrubado com uma facilidade muito grande. Monta uma barraca e deixa ela muito tempo montada, ela não fica muito tempo montada, porque pegando sol direto, pegando chuva, daqui a pouco ela vai. Porque ela não é feita para isso. E Paulo diz que Deus, ele nos deu um corpo transitório, mas ele também construiu com as suas próprias mãos uma casa eterna, uma habitação eterna. E agora é justamente a aplicação. A sua casa, onde você mora, de tijolos, de concreto, tem telhado, ali você está protegido, mas ela não é transitória, ela é fixa no lugar. Você não consegue tirar ela daqui e levá-la para qualquer outro lugar. De madeira até consegue, né, transportar um caminhão. Mas a casa fixa, eterna, permanente, ela é feita pelas mãos de Deus. E Paulo diz, lá no céu, Deus fez uma casa perfeita. Uma habitação perfeita. Não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais sofrimento, não existe mais a lacuna,
Não existe mais a dúvida. Ali vamos ter o que? As respostas. Aqui na terra a gente não tem todas as respostas. Lá no céu nós teremos. Aquilo que Davi falou, eu não vou conseguir trazer ele de volta. Um dia eu vou estar com ele, mas ele não vai estar comigo aqui na terra. Amado, eu não sei quanto tempo você está num vale, ou quanto tempo ainda vai durar esse teu vale. A gente viu que várias pessoas na Bíblia, hoje eu mostrei para vocês, os vales são os mais diferentes. Davi teve que esperar 15 anos para assumir o trono. Davi teve lutas contra Saul, contra gigantes, contra exércitos, vários vales. Davi passou por vários vales. Você talvez passou por várias lutas diferentes já. Uma luta demorou 1 ano, uma luta demorou 2 dias, outra dificuldade tua, você passou de repente vários anos até alcançar. E talvez algumas você ainda não recebeu a resposta. Assim, uma mulher encurvada ficou 18 anos, a de fluxo de sangue, 12. Davi, o vale de 7 dias. O que esse ano te aguarda? Não sei. Eu não sei o que esse ano te aguarda. Mas uma coisa eu sei. Que é aquele texto que Jesus sempre diz: eis que estou convosco todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Uma promessa você tem, que enquanto você está aqui na terra, Ele está contigo, até o dia que você estará com Ele. Amém? Enquanto você está aqui, Ele está contigo. Vai chegar um dia que você vai se encontrar com Ele. Se você tem essa esperança, glória a Deus. Se você ainda não tem essa certeza, você pode ter hoje à noite. Reconheça quem você é. Reconheça a tua fragilidade. Reconheça que você não consegue mudar as suas circunstâncias. Ou os profissionais talvez não conseguiram mudar as suas circunstâncias. Existe um Deus que é sobre tudo e sobre todos. Nele espere. Busque Ele. Faça que nem Davi. Se dobre diante dEle. Jejue, chore e chore diante dEle. Porque quando Ele dá a resposta, é definitiva. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Davi pensou: o que é melhor do que a vida para o meu filho? O que é melhor? Paulo pensou: o que é melhor do que eu ser tirado esse espinho da carne? Deus disse não. Porque isso era o melhor para eles. Não seja mimado. Não insista num erro. Não foque o passado. Olhe para frente. Alcance novas alturas com Deus em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé.